Evangelho, de fato, é uma mensagem que nos traz uma esperança de mudança de vida. Quando nós somos convidados para ouvir as boas novas do Evangelho, nós aprendemos que, a partir de então, nós vamos ter saúde e prosperidade. E, sabe, irmãos, vou te falar uma coisa, prosperidade é de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, prosperidade é algo de Deus. Prosperidade é bom demais, irmãos. Você poder comprar o que você quer, você poder abençoar a obra de Deus quando há uma necessidade, você poder abençoar os seus filhos, pagar uma boa escola para eles, você ter uma boa casa, tudo isso é bênção de Deus. Mas, às vezes, essas coisas, olhando para a vida de alguns irmãos, parece que estão muito longe dessa realidade. Parece que eles ainda não conseguiram acessar essas realidades que o Senhor tem para nós. E hoje eu quero te mostrar como você pode e deve acessar as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos estão liberadas para você, para mim, para todos aqueles que nasceram de novo. Mas como que nós acessamos essas bênçãos? Tá certo? Se Deus tem algo para mim, se Deus tem cura para mim, por que eu estou doente? Se Deus tem prosperidade para mim, por que eu tenho tanta necessidade financeira? Se Deus tem um casamento poderoso para mim, por que às vezes meu casamento está destruído? Se eu tenho uma promessa de Deus, sei lá, em qualquer área da sua vida, porque às vezes você não desfruta da plenitude com isso. E aí o que acontece é que o tempo vai passando e muitos vão desanimando. E aí começam a viver uma vida de obrigação apenas. Aí eles vêm para a igreja apenas porque começam a ter medo de ficar fora da igreja. Não é isso que Deus tem para mim e nem para você. Deus tem uma vida de plenitude, Deus tem uma vida de conquista, Deus tem uma vida de prosperidade, de saúde e de conquistas. Sabe, aí nós muitas vezes caímos para a lei. A lei é o oposto daquilo que a palavra de Deus diz a respeito do que nós temos. Quando a lei era a maneira que Deus usava para operar nas nossas vidas, você vai ver lá em Deuteronômio 28, algo assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, então, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Mas, irmão, isso é a lei. Isso é a lei. Como que era a lei? Se eu cumpro uma condição, Deus então me coloca numa posição. A lei dizia isso. Para eu estar numa posição, eu tinha que cumprir uma condição. E a condição é isso, a lei é isso. Só está na posição quem cumpre aquilo que é determinado. Mas na nova aliança, irmãos, eu quero te falar que isso mudou. Não é mais assim. Não é dessa maneira. E se você vive ainda uma vida cristã debaixo da lei, essa é a única, né? O pastor Cristian aqui falou que Jesus levou sobre si todas as maldições. Mas existe uma única maldição que ainda vale para um crente, que é andar debaixo da lei, que é andar debaixo do merecimento, que é andar debaixo de um monte de regra, achando que ele precisa cumprir alguma coisa para ser abençoado. Presta atenção, nós não precisamos cumprir nada para ser abençoado. Aí você fala: pastor, mas o pastor Cristian acabou de dizer que o dízimo é para me abençoar. Pois é, mas o dízimo é um princípio que você vive para te prosperar mais ainda. Mas não existe maldição para aqueles que não fazem o que Deus pede para fazer. A partir de agora, na verdade, o desejo de Deus é que você faça porque você é apaixonado por Ele, porque você
tem um coração desejoso de agradar a Deus. Assim, imagina quem é casado. Se você é casado e todo marido, eu vou falar do marido, mas você vai entender, tanto faz, né, e vice-versa. Você quer ter uma esposa que é carinhosa, que você quer ter uma esposa que cuida de você, mas quem é o homem que quer que essa esposa faça tudo isso por obrigação? Apenas por obrigação, apenas porque é lei. O pastor Luiz costuma dizer, a esposa chega, você chega em casa, ela vem, te beija, e você fala, por que você está me beijando? Ela fala, primeiro mandamento do casamento, beijarás o seu marido todos os dias. Tem graça isso, irmão? Aí ela chega com um jantar especial, e aí o marido fala, nossa, o que aconteceu? Ela fala, segundo mandamento, farás um jantar para o seu marido todos os dias. Parece algo saudável isso, parece algo... É a mesma coisa com Deus. Deus não quer que você faça as coisas porque você é obrigado a fazer, mas porque você o ama, porque você tem uma paixão por Ele. Agora, quem está apaixonado, para Ele não tem preço. Mas eu estou desviando aqui da minha palavra, deixa eu voltar aqui. Sabe, irmãos, a lei, a mensagem da lei é, você cumpre uma condição para ser colocado numa posição. E Jesus era alguém que nunca pecou, que nunca teve pensamentos pecaminosos, sabe? E a Bíblia nos conta que Ele se fez pecado por nós. Ele assumiu a culpa, Ele assumiu o preço, Ele assumiu a responsabilidade daquilo que o homem fez de errado, foi lá e pagou o preço, para que hoje nós pudéssemos entrar nisso. Então, quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Quando Jesus foi crucificado, irmão, você foi crucificado com Ele. Quando Jesus foi enterrado, se nós podemos dizer assim, você foi enterrado com Ele. Mas você também, quando Ele ressuscitou, você também ressuscitou com Ele. Quando Ele foi coroado, você também foi coroado com Ele. E a Bíblia diz que você hoje está assentado à direita de Deus, nas regiões celestiais. Então, essa é a sua posição. Você é alguém que está assentado à direita de Deus, em Cristo, nas regiões celestiais. Essa é a sua posição. E a posição, ela não pode ser confundida com a sua situação, com a sua condição aqui que você vive. Amém, irmãos? Então, antigamente, o sacerdote, quando a Bíblia nos explica que o sacerdote, ele entrava na presença de Deus, na verdade, nenhum sacerdote, só o sumo sacerdote poderia entrar na presença de Deus uma vez por ano. E mesmo assim era cheio de condições, cheio de regras. Se ele entrasse despreparado, se ele entrasse na presença de Deus de forma errada, ele podia morrer ali no momento, ser fulminado. Mas, irmãos, mas hoje Deus veio habitar dentro de você. Você não precisa mais ter medo de Deus. A Bíblia diz que nós nos tornamos habitação de Deus, casa de Deus. Então nós estamos constantemente na presença do Deus Todo-Poderoso. É algo, às vezes, difícil de compreender, mas a Bíblia diz que você está em Cristo e Cristo está em você. Então, irmãos, nós estamos em Cristo, o tempo todo nós estamos junto com Ele, mas a Bíblia diz que Ele está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Então você também está assentado à direita de Deus nas regiões celestiais. Diga aí para a pessoa que está do seu lado, você está lá sentado com Deus nas regiões celestiais. Sabe, projeta para mim Efésios 1:20. Só que a pergunta aqui que eu quero fazer não é aonde você está. Eu estou dizendo para você, afirmando para você que você está em Cristo, essa é a sua posição. Mas como que Cristo está hoje?
de que forma ele está hoje. Então, aqui Efésios, pode passar mais um. Acima de volta, deixa eu ler. O qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, diga assim, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, isso é poderoso. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui que você está acima de todo principado, de toda potestade, mas mais do que isso, você está acima de todo nome que se possa nomear. Está falando referir aqui, em outras versões está escrito nomear. O que é isso? O que significa isso? Sabe, você já ouviu falar numa doença que chama câncer? Eles nomearam essa doença câncer. O que está escrito aqui é que você está acima do câncer. Sabe, quando falta dinheiro, quando falta recursos, eles deram o nome de pobreza, de... qual é outro nome para isso? Necessidade, de miséria. Sabe, mas nós estamos acima de todo nome que se possa nomear. Se você hoje olhar para a sua vida e qualquer problema que tiver, se tiver uma doença, seja lá qual for, câncer, não sei, problema no coração, toda doença tem um nome, irmão. Tem uns nomes até muito estranhos. Mas nós estamos acima de qualquer nome que se possa nomear. Estamos acima da pobreza, estamos acima da miséria. Então essa é a posição que nós vivemos. Sabe, irmãos, nós estamos sentados acima do divórcio, da depressão, da síndrome do pânico e de tantas outras doenças. Nós estamos assentados acima de todo principado, de toda potestade, qualquer que seja o nome desse problema. Qual o nome que você tem tido na sua vida que tem sido um problema para você? Casamento destruído. Mas a Bíblia diz que nós estamos acima dos casamentos destruídos. Você está com problema de trabalho, mas a Bíblia diz que se você tem um emprego ruim, você está acima do emprego ruim. Sabe, irmãos, qual é o problema? O problema é assim, é que nós estamos numa posição, mas às vezes nós olhamos para a nossa posição e ela é incoerente com a condição que estamos vivendo. Mas a condição, ela não pode ser aquilo que define a sua vida. Mas então como é que eu trago a minha posição para a minha condição? Porque se eu estou acima de todas essas coisas, e a Bíblia diz, e a Bíblia garante, que todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais. Então como é que eu faço para sair dessa condição? O problema, irmãos, é que a condição, às vezes, leva você a achar que é isso que você é. Que você é definido, que a sua vida é definida pela condição que você está vivendo. Mas não é. Você tem uma posição. E qualquer condição que você esteja vivendo não define a sua posição. A sua posição é que, de fato, pode definir a sua condição. Então, quando você entende, compreende que essa posição ela é aquilo que Deus estabeleceu na sua vida para mudar a sua condição, você começa a desfrutar das bênçãos que Deus tem para você. Sabe, irmãos, como que é feito isso? Como é que eu posso tirar, como é que eu posso acessar essas bênçãos que já foram liberadas para mim? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que lá no céu não tem nada de errado, lá no céu não tem miséria. Sabia que lá no céu não tem miséria? Lá no céu não tem doença, lá no céu não tem pobreza. Na verdade fala que as ruas são de ouro lá no céu. Sabe então como que eu faço? Quando a esterilidade chega na minha vida, nós vivemos numa igreja onde nós somos desafiados a multiplicar, a crescer, a avançar.
quando a esterilidade chega na minha vida, então o que eu faço? Porque lá no céu não tem esterilidade, lá no céu tem multiplicação. Porque é isso que acontece na minha posição, na posição que eu tenho diante de Deus. Deixa eu falar, irmãos, o diabo não pode vencer você no reino da fé. O diabo, ele não pode derrubar você, desestabilizar você no reino da fé. O problema é que ele vai sempre tentar trazer você para a sua condição. Ele vai fazer você olhar para a sua condição. E aí, se você anda em função da sua condição, você é presa fácil para o inimigo. Mas aquilo que Deus está falando aqui, aquilo que a palavra diz, é que nós precisamos olhar para a nossa condição a partir da nossa posição. E a minha posição é essa, de estar lá no céu acima de todo potestado, de todo potestade, de todo principado e de todo nome que se nomeia aqui na terra. Sabe, foi assim com Pedro. Pedro, ele começou a andar sobre as águas, porque ele estava olhando para Cristo. Mas quando ele olhou e viu que havia ali um mar agitado, ou seja, ele olhou para as condições, ele começou a afundar. É assim que o diabo trabalha na minha vida e na sua vida, fazendo você olhar para as condições. Sabe, a Bíblia diz que já não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas, irmãos, não tem como, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E aí quando você erra, quando você peca, quando você falha, o que o diabo faz? Ele vem te acusar, porque ele é o acusador. E aí ele começa a falar na sua mente que você é um derrotado, que você não pode ter as bênçãos de Deus, porque você está fazendo algo errado, porque você está agindo errado. Ou seja, ele tirou o foco daquilo que é a sua posição e colocou na sua condição. Eu quero repetir, a sua condição não determina a sua posição. Você precisa tirar os olhos da sua condição e olhe sempre para a sua posição. Foi lá que o Senhor estabeleceu as armas, sabe as armas de Efésio, que você tem que colocar o capacete da salvação, o escudo da fé. Tudo isso é possível a partir dessa posição que você tem em Cristo. É isso que vai definir o resultado da sua vida aqui nessa terra. Sabe, mas a chave espiritual para isso é descanso. Fala aí para a pessoa, a chave espiritual é o descanso. Quem sabe onde está, irmãos? Quem sabe onde está, descansa na presença de Deus. Sabe o Salmo 91? Todo mundo conhece o Salmo 91, amém? O Salmo 91, ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente. Eu quero só falar de duas palavrinhas aqui. Esse habita, essa palavra habita, se você pegar lá no original, eu não marquei aqui qual é a palavra, mas o significado dela é assentar. Habitar, na verdade, o original fala de assentar. E aqui a Bíblia fala que nós assentamos no esconderijo. Esse esconderijo, a palavra lá significa cobertura. Então olha só que interessante. Aquele que assenta nas regiões altas, nas regiões celestiais. Mas o que a Bíblia diz a respeito de você em Efésios? Que você está com Cristo assentado no alto. Então, irmão, presta atenção. A consequência de você saber onde você está é o descanso. É o descanso, porque você sabe que aquele que assenta na cobertura do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Onipotente, ele tem, e aí o Salmo 91 nós vamos falar aqui, tem uma série de promessas para essa pessoa. Por quê? Mas é porque ela entra no descanso. Ela sabe onde ela está. Aquele que sabe onde está, ele vive no descanso.
Só pode descansar, irmãos, quem consegue de fato entregar suas lutas diante de Deus. Aqueles que conhecem a sua posição, e eles podem desfrutar dessas promessas do Salmo 91. Por quê? Porque ele está sentado nas alturas, descansando, sentado. Sentar na Bíblia fala de descansar. E aí a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Sabe, a Bíblia fala que aquele que está sentado, ele vai ser livrado do laço do passarinheiro. Isso significa o seguinte: aqueles que sabem onde estão, que têm consciência da posição em Cristo, eles são livrados das ciladas do inimigo, das ciladas do diabo. O diabo não vai conseguir enganar você, porque você sabe aonde você está, você sabe quem você é. Você não será assustado pelo terror noturno, porque você está sentado junto com Ele, ao lado do Pai. A Bíblia diz que mal nenhum te sucederá, nenhuma praga chegará à sua tenda, porque Deus vai dar ordem aos seus anjos para te guardar, para te sustentar, e você terá vida. Mas essa promessa é somente para aqueles que estão sentados lá em cima. Você fala, mas pastor, como é que eu sei se eu estou ou não? Primeiro você sabe porque a Bíblia diz que você está, amém? Então você é aquilo que a Bíblia diz que você é, diga amém. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem, diga amém. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Mas o resultado de você ter consciência disso é o descanso. Se você não consegue descansar, é porque você ainda não entrou, você não tem consciência dessa sua posição em Cristo. E aí, assim, quando nós temos algum problema, qual é a tendência? A tendência é nós queremos fazer alguma coisa. Sabe lá, quando Salomão construiu o templo, a Bíblia fala que ele construiu e a glória de Deus invadiu aquele templo, encheu o templo. E esse templo era um templo muito interessante, era grandioso, mas Reginaldo sabe que não tinha lá naquele templo, não havia cadeira, não havia sofá naquele templo. Por quê? Porque isso apontava para o seguinte: os sacerdotes, eles precisavam trabalhar o tempo todo, ministrar na presença de Deus o tempo todo, para que houvesse de fato a glória de Deus. Mas isso era na velha aliança, isso era lá na velha aliança. Quando você projeta para mim aí, Atos 2:1, no Pentecostes, Wesley, a Bíblia diz que eles estavam ali, e ao cumprir o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no lugar, e de repente, veio do céu, como o som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. Mas a casa, como que eles estavam lá na casa? Vamos ler aqui: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. Sabe, irmãos, a glória de Deus hoje vem para aqueles que estão assentados, ou seja, para aqueles que estão no descanso. Mas só está no descanso quem sabe aonde está. Cutuca a pessoa que está do seu lado e fala: irmão, não dorme. Pergunta aí para a pessoa do seu lado: você quer a glória de Deus na sua vida? Quem quer a glória de Deus aí na sua vida? Então, irmão, presta atenção. Então, deixa Deus lutar as suas batalhas. Deixa Deus conquistar aquilo que você precisa conquistar. Aquilo que Deus tem para você, Ele não é conquistado, é dado, é recebido. Todas as bênçãos de Deus são recebidas, não são conquistadas. Nós precisamos tomar muito cuidado de nós acharmos que nós precisamos fazer alguma coisa na força do nosso braço. Deixa Deus lutar as suas guerras. Sabe qual foi a palavra que Deus deu para o filho?
Está registrado lá em Lucas 20:42. Eu não vou ler porque o tempo já está passando aqui. Mas está escrito assim: o Senhor dizendo para Jesus, o Senhor dizendo ao Senhor, ele diz assim: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Sabe, irmãos, essa é a palavra do Pai para o Filho, e essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Assenta, descansa, até que eu coloque por inimigo, por estrado, debaixo dos teus pés todos os seus inimigos. Sabe, irmãos, aí você talvez pense assim: mas eu tenho que ficar então tranquilo, descansado. Sim, exatamente. Mas como é que nós fazemos isso? Entrando na presença de Deus, em oração, sabe? Como está o Pai Nosso lá? Jesus nos ensinou a orar, lembra? E ele falou o quê? Seja feita a tua vontade, assim como é feita aí no céu. Porque lá no céu a vontade de Deus é feita. Então, quando nós oramos, a oração tem a ver com isso, de você acessar as realidades do mundo espiritual, acessar as realidades do céu e trazer aqui para a terra. E lá, Jesus ensina que lá no céu todas as coisas são feitas. É a vontade de Deus. Então lá no céu não tem pobreza, lá no céu não tem tristeza, lá no céu não tem doença, lá no céu não tem briga, confusão. Nós precisamos acessar essas. Sabe, irmãos, a palavra de Deus para mim e para você é: deixa que Deus vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. A enfermidade não tem a ver com você, a miséria não tem a ver com você. É Deus que vai te curar, é Deus que vai te prosperar, é Deus que vai multiplicar sua célula, é Ele que vai fazer isso tudo na sua vida. Diga amém. Você fala: pastor, mas aí é fácil demais. Ué, você está reclamando? Você quer que seja mais difícil? Não. A palavra dos céus para você é essa. Mas olha, e aí você vê lá em João 13, do capítulo 13 até o versículo 17. Do capítulo 13 até o capítulo 17. Jesus fazia a oração sacerdotal ali. E teve um momento que eles estavam preparando para a Páscoa. E Jesus então fala para eles estarem ali no cenáculo. E Jesus para e pergunta: quem é que vai lavar os pés daqueles que vão chegar aí? Ninguém que se dispôs. Mas Jesus então vai e toma essa posição de lavar os pés dos discípulos. E ali ele ensina um princípio poderoso, porque ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, eu preciso lavar seus pés. E Pedro fala o quê? Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai lavar meus pés. Mas Jesus fala: se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, né, bem assim, fala: então lava tudo, Senhor. Aí Jesus diz o seguinte: não é necessário, porque você já está lavado pela palavra da verdade. Basta lavar os pés. O que significa isso, irmãos? Lavar os pés. Sabe, o nosso coração já sabe da verdade. O nosso coração já está lá nas regiões celestiais. Todos, eu não estou contando nenhuma novidade aqui. Você sabe que a Bíblia diz, que a palavra diz que você está assentado com Cristo nas regiões celestiais. O nosso coração está lá em cima, mas os nossos pés estão aqui nessa terra. E os nossos pés aqui nessa terra são contaminados, são sujos com a condição que você tem vivido aqui. E aí, quando os seus pés vão sujando, você, em vez de olhar para o céu, você começa a olhar para a situação. E eu estou aqui hoje para lavar os seus pés. Porque a Bíblia fala que quando você lava os pés, você fica limpo. Então, irmãos, todas as semanas nós estamos aqui lavando o pé dos irmãos. Para quê? Para que você pare de ser incomodado pela sujeira desse mundo e coloque os seus olhos naquilo que é verdade, lá no céu. Essa é a realidade. Sabe, irmãos, todos nós nascemos de novo, nós já fomos lavados pela palavra. Vocês já estão limpos, você já está limpo pela palavra que eu tenho falado. A palavra é que nos lava, mas os pés precisam ser lavados. Os pés precisam ser lavados para que nós possamos lembrar todos os dias
de que nós não somos desse mundo. Nós estamos lá no céu, nas regiões celestiais, assentados à direita de Deus. Você deve andar na terra com os pés lavados de acordo com a sua posição celestial e não de acordo com a sua condição terrena. Sabe, irmãos, vou falar agora que eu acho que seria o título mais interessante para essa palavra. Os pregadores da lei, os coaches, vão dizer que você precisa mudar de atitude. Mas eu quero dizer para você hoje aqui que você precisa mudar de altitude. Não é atitude, é altitude. Sabe, você precisa entender que você não é daqui, você é do céu. Você precisa agora viver níveis mais altos, mais elevados de compreensão da palavra. E é isso que vai te libertar, é isso que vai te levar a uma vida de fato, de realidade, de conviver e de desfrutar das bênçãos de Deus. Diga amém. Sabe, irmãos, o problema é que você enfrenta, depende do lugar que você está. O problema que você enfrenta depende do lugar onde você está. Tem muita gente que vê os seus problemas como muito grandes, não é assim? Eles olham para o problema e acham que esse problema é tão grande, porque você está olhando de baixo. Nós fomos agora para Goiânia e fomos de avião, aleluia, glória a Deus. E você, quando está lá no avião, irmãos, passa lá de cima um caminhão que às vezes ocupa, né, se parasse aqui nesse prédio, ocuparia talvez o prédio todo. Você olha lá de cima, ele parece uma formiguinha. Muitas vezes nós ficamos abalados com os nossos problemas, porque a nossa visão é uma visão de quem está de baixo, quem está embaixo. Mas quando você então sobe e começa a olhar de cima os seus problemas, você começa a ter uma outra perspectiva. A sua posição define a sua condição. Sabe que quando os homens foram lá para verificar que Deus mandou os espias para a terra de Canaã, e eles entraram naquela terra, e 10 chegaram com um relatório. 10 homens chegaram lá e falaram: nós somos como gafanhotos perto daquele povo lá. Então como que eles enxergavam? Eles se enxergavam de baixo. Mas Josué e Caleb não. Josué e Caleb falavam: eles são como pão, porque nós vamos comê-los. Nós vamos, sabe pão, irmão? Como que a gente come pão? Pão você põe na boca e fica soltando saliva e ele vai desmanchando na sua boca. É assim que são os problemas da sua vida. Depende de onde você olha para eles. Você sabe, quando você lê a palavra e você vê essa passagem de Josué e Caleb, que eles foram lá ver Você não acha que Deus fez uma propaganda enganosa? Não. É porque Deus chegou para eles e falou: eu tenho um lugar que mana leite e mel. Mas Deus não falou nada, Jonas, que tinha gigante lá. Deus não falou. Por que Deus não falou para eles que tinha gigante lá? Fala, você podia chegar e falar: tem gigante lá, mas eu vou levar vocês a conquistarem. Mas sabe por que Deus não falou que tinha gigante lá? Porque da onde Deus está e Ele olha para lá, Ele só vê um monte de formiguinha. A posição de onde você está define o tamanho do seu problema. A maneira que você olha, que você enxerga, define o tamanho dos seus problemas. Sabe, irmãos, nós precisamos acessar essa realidade. Você precisa parar de olhar para os seus problemas e achar que você precisa fazer alguma coisa para resolvê-los. Deixa Deus combater as suas guerras. Deixa Deus conquistar as suas conquistas. Mas como? É na passividade? Não é na passividade, irmãos. É na oração. É na adoração. Sabe, não tem tempo aqui, mas eu vou falar rapidamente. O pastor Gilberto Camilo, ele ministrou uma palavra poderosa lá. Baseado lá em Apocalipse 3,18, que é o versículo que foi liberado para as nossas vidas nesse ano. Lembra? Que é o ano das portas abertas. E ele dizia que tem uma porta aberta diante de nós, mas que nós precisamos cruzar essa porta, porque aqueles que retrocedem jamais vão cruzar a porta.
Aqueles que ficam parados jamais vão cruzar essa porta. Você precisa ter uma atitude de fé para cruzar a porta. E aí, quando você cruza essa porta, a Bíblia explica lá que você vai ter uma revelação do trono de Deus. Isso fala de um chamado, de um novo tempo para a sua, para a minha vida, de intimidade com o Senhor. Sabe, irmãos, é na intimidade que você vai ter direção, que você vai ter solução, que você vai ter palavra, que você vai saber o que fazer. E aí eu não vou lembrar agora, mas tinham 3 palavras lá em hebraico, que dizia que a adoração é a porta para... Me ajuda aí os que estavam lá. A porta que libera as bênçãos. Mas que murmuração, sabe o que significa murmuração? Murmuração significa escuridão. E adoração, eu quero te dizer aqui, adoração não é cantar música. Adoração não é você chegar aqui no louvor e ficar... Isso faz parte sim, mas adoração é um estilo de vida. O estilo de vida de adorar o Senhor o tempo todo, de entender e de compreender que Ele é Deus na sua vida, e que Ele faz todas as coisas, que Ele é bom, e que a sua vida é para glorificar Ele, para agradecer a Ele o tempo todo, para ter esse coração grato. Sabe, tem gente que vive o tempo todo murmurando. O pastor lá mostrou para nós que murmurar é assim, cada vez que você murmura da sua esposa, é mais uma noite aguentando ela. Cada vez que você murmura do seu emprego ruim, Marcos, é mais uma noite que você vai passar com o seu emprego ruim. Quando você murmura do seu chefe, é mais uma noite que você vai passar com o seu... E assim por diante. Então, quanto mais você murmura, são noites e noites que você vai conviver com o seu problema. Mas o que te leva a entrar nessa porta é um estilo de vida de adoração. Sabe, irmãos, oração, adoração, são as chaves para você entrar no descanso. E qual é a percepção disso? Percepção, quando você não está vivendo esse estilo de vida, é a tristeza e é a falta de paz. Quem vive esse estilo de vida, ele tem como característica a paz e a alegria de viver. A alegria. Sabe, tem um provérbio que fala que a alegria é remédio para o nosso corpo. A pastora Luiz estava falando que o pessoal fica hoje muito focado em academia, em ter uma saúde, e nada de errado nisso, mas existe uma saúde que vem de dentro de você, que é a alegria. A alegria é saúde para os seus ossos. A Bíblia fala que aquele que não tem alegria, os ossos secam. Aleluia. Está parecendo Torre de Pisa essa garrafa. Sabe, irmãos, seus inimigos serão vencidos esse ano, não você se olhando como gafanhoto, mas você sabendo quem realmente você é. Queria chamar a equipe de louvor para cá já. Sabe, quem você é? Você é filho amado de Deus. Você é esse ser que está assentado à destra de Deus Pai. Quando você libera a sua palavra de fé, a realidade do céu se manifesta na terra. Presta atenção, irmão, irmã. A gente às vezes fala isso, mas o diabo, eu sei como ele age. Porque ele o tempo todo faz você perder o foco disso. Por isso, em nome de Jesus, presta toda a atenção que você tem aqui. Para de conversar agora, não olha para o celular. Você precisa ter uma vida de intimidade com o Senhor. Você precisa viver uma vida de oração, uma vida de adoração. É isso que vai te levar a você cada dia mais ter revelação de quem você é, aonde você está, essa posição, a posição de governo. Sabe quem? A Bíblia diz que lá dos céus, Deus está à direita sentado. Sentado por quê? Porque no descanso, Ele governa os céus e a terra. E todo principado e potestade está debaixo dos pés do Senhor.
Essa é a mesma posição que você e eu está. Nós estamos na mesma posição. Mas como é que nós acessamos isso? Através de uma vida com Deus, através da oração. Falar, irmão, deixa Deus falar com você, deixa Deus falar no seu coração. Oração não é trabalho, oração é desfrute, oração não é esforço, oração é alimento. Tem muita gente que vive uma vida, desculpa a palavra, desgraçada, mas ele não muda essa condição. Você fala, pastor, então quer dizer que a minha vida é resultado do que eu faço? Não, a sua vida é resultado de quem você é. Precisa falar para você que você tem que comer todo dia? Tem que falar porque você tem que comer todo dia? Nada, irmão, de 3 em 3 horas eu tenho fome. E se eu não comer, sabe o que vai acontecer comigo? Sabe o que vai acontecer comigo se eu não comer? Quem falar que você vai emagrecer, eu vou ficar bravo, hein? Estou falando de comer todo dia. Ninguém deixa de comer. Você não olha para a comida como algo obrigatório, é lei. Não, eu tenho que comer. Não, meu irmão, para mim eu tenho que falar, eu preciso parar de comer. Comer demais. Oração é alimento. A vida com Deus é um desfrute. Se nós fôssemos um celular, a oração e essa vida com Deus é a hora que você pluga o celular na tomada para carregar ele. Na hora que você coloca o seu celular na tomada lá, na maioria das vezes ele não faz nada, ele só fica recebendo. Irmãos, você está numa posição, não é uma questão de atitude, é uma questão de altitude. Você precisa entender que é lá do céu que nós governamos a terra. Você tem toda a autoridade sobre as circunstâncias da sua vida. De lá do céu você olha para os seus problemas, você não se assusta com eles, porque eles são pequenininhos. E de lá você ordena, você comanda, você estabelece, você determina, e você começa a viver aquilo que Deus tem para você. Eu sempre falo, irmãos, eu sou até meio repetitivo. Tem irmãos que têm às vezes uma situação financeira difícil. Eu falo, irmão, o que você está fazendo a respeito disso? E aí, Clodoaldo, o cara fala, não, estou fazendo Uber. Glória a Deus, faz parte, mas não é disso que eu estou falando. Ah, não, pastor, eu estou fazendo a faculdade. Glória a Deus pela faculdade. Sabe, jovens, todos vocês precisam fazer uma faculdade. Presta atenção, Deus não ganha nada com a sua ignorância. Você precisa fazer uma faculdade, mas não é isso que vai te levar a ser próspero. Tem uma passagem na Bíblia que é tremenda, que fala que as coisas acontecem porque Deus estabelece. Mas imagina um advogado que tem um sonho de ser juiz. Deus pode até abrir uma porta para ele ser um juiz, mas se ele não tiver concluído o curso de direito, ele jamais vai assumir essa posição. É Deus que vai abrir as portas na sua vida. Você só precisa estar pronto para essas oportunidades. Mas mais importante que isso, você precisa compreender, não tem como ser um cristão que vive o melhor de Deus se você não tiver consciência de quem você é, da onde você está. Eu imagino, né? Eu usei aqui o exemplo de você ser um juiz, e é mais ou menos isso. Deus te coloca numa posição de governo, mas você não sabe governar. Sabe como você vai aprender a governar? Tendo intimidade com o rei. O rei vai te ensinar a governar. O Senhor vai te ensinar como fazer todas as coisas, mas você precisa estar perto dele. Você precisa estar próximo dele. Quero convidar você a ficar de pé.
partir de hoje, meu irmão, não deixe a sua condição definir a sua posição. A sua posição é que define aquilo que você vive, aquilo que você conquista no Senhor. Amém? Eu queria que você orasse aí onde você está, fizesse uma oração agora, e dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, faça em mim o que você quiser, Senhor. Deixa o Senhor te conduzir, deixa o Senhor te levar àquilo que Ele quer que você seja. Muitos, quando ouvem uma palavra, começam a falar: está vendo, é isso, eu não tenho que fazer nada. Mas não é questão de fazer, é uma questão de ouvir as direções que Deus tem para você. E aí quando você fizer, você não vai fazer porque você acha que tem que fazer, você não vai fazer porque alguém diz para você fazer, você vai fazer porque Deus te pediu para fazer. E aí você faz e dá certo, e aí você faz e tem resultado. Em nome do Senhor Jesus, vai falando aí com o Senhor, quero ouvir sua voz. Fala: Senhor, eis-me aqui, eu me rendo a Ti. Senhor, me atrai para a Tua presença. Senhor, eu quero ser, Deus, totalmente transformado nos Teus braços, totalmente transformado na Tua presença. Senhor, eu entendi que é de lá eu estou sentado com o Senhor nas regiões celestiais. Eu vivo no descanso porque eu entendo que o Senhor luta as minhas guerras. O Senhor é que resolve os meus problemas. O Senhor é que faz os milagres. Eu só recebo, eu só tomo posse disso. Move, Senhor, nosso meio. Leva-nos, Senhor, a uma nova pedida. Permaneceremos em fé.